Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma aula de sistemas operacionais remotas da Universidade Federal do Amazonas. Aula remota no singular, mas não tem problema. Nessa aula, a gente vai agora começar a falar um pouco sobre os sistemas de arquivo, ou seja, como os sistemas operacionais fazem para organizar nossos arquivos nos discos. Nos vídeos anteriores, a gente estava focando em como o disco mecanicamente é construído e quais são as características dele, né? Como se fosse um mecanismo por trás do funcionamento do disco. Agora a gente vai ver algumas políticas de como organizar as nossas informações nesse disco. Beleza? Vamos lá. No geral, nessas aulas, eu vou usar uma versão simplificada de um sistema de arquivo. Versão simplificada de file. Não, mentira. É o Very Simple File System. Ou seja, um sistema de arquivos muito simples. Pô, professor, por que você vai usar esse e não vai usar os reais? Por razão simples. Eu quero mostrar para vocês os princípios por trás do sistema de arquivo. Entendendo os princípios e por que eles são feitos, você consegue pegar um SXT4, um NTFS, estudar e ver, é igual aquilo que o professor falou, só que implementado dessa forma. Isso aqui é feito diferente, mas tem o mesmo objetivo dessa outra coisa. Então, na prática, eu vou usar esse, por quê? Porque eu consigo devagarinho ir montando os conceitos, né? E a maioria dos conceitos estão todos aí servindo justamente para isso. A maioria deles é XTS, é XT3, é XT4, NTFS, Riser. Todos esses vão acabar usando esses mesmos conceitos. Na prática, mas o que é um sistema de arquivos? Um sistema de arquivos é basicamente uma forma de organizar o acesso aos dados. Ou seja, em vez de simplesmente sacar os dados, jogar os dados no disco, a gente vai organizar eles para deixar eles mais bem organizados e mais eficientes, né? Ou seja, como organizar o armazenamento persistente, levando em consideração aquelas características que eu passei nas aulas anteriores, tá? Vocês vão ver muito do que é feito é pensado em disco rígido, tá? Sistemas de arquivo focados em SSD ainda estão no momento, focado totalmente em SSD no caso, ainda estão no momento muito inicial da sua carreira. Então, o que é um sistema de arquivos? O sistema de arquivos é basicamente um software. Tá? É um software que faz parte do sistema operacional. Ou seja, não tem hardware dessa vez. Dessa vez, eu acho que é uma das poucas aulas nessa disciplina que eu vou falar. Eu não vou falar aquela coisa. Qual é a solução disso? É usar um hardware próprio para não sei o quê. Não. O sistema de arquivo é tudo software. Tá? E sendo assim, ele tem essa grande vantagem que ele é muito flexível. Né? É fácil tu trocar um sistema de arquivos. É fácil tu, por exemplo, tu formata um pendrive, você troca de FAT32 para NTFS ou XT facilmente. Se você tem uma máquina dual boot, é relativamente fácil você instalar o XT3 para o Windows enxergar o HD do Linux. E ao mesmo tempo também é fácil que você dentro do Linux montar um HD NTFS para poder enxergar os arquivos do Windows, né? Porque é tudo software. Então é como se você instala um software daquele sistema de arquivos específicos e você já pode usar ele out of the box, né? Se você tiver no Mac, também tem como usar NTFS, mas é uma gambiarrinha, tá? Eu vou falar disso em algum momento ou não. Mas aquela história, o que a gente vai ver é genérico, vocês vão ter uma base para ler a página da Wikipedia sobre o sistema de arquivos e entender ela. Para vocês verem uma discussão no Stack Overflow sobre um sistema de arquivo específico e entender o que as pessoas estão falando. Para você pegar, estudar sobre um sistema de arquivo específico e conseguir identificar essas pequenas diferenças. A gente vai estudar o sistema de arquivos sob dois aspectos para poder entender melhor. O primeiro, que vai ser o alvo dos primeiros vídeos, a gente vai falar muito sobre a estrutura de dados, ou seja, a gente vai visualizar o sistema de arquivos como uma grande estrutura de dados que guarda arquivos. Né? Ou seja, quais estruturas são usadas para organizar os dados? Mais que isso, para organizar os metadados dos arquivos. É aquela história. O que é um arquivo? Ele é um conjunto de blocos salvos num dispositivo de armazenamento secundário. Né? Então eu tenho que ter alguma forma de organizar esses blocos. Né? Então, na prática, isso é quase uma aula de estrutura de dados. Sendo que é estrutura de dados pensando não em memória, mas pensando em disco. Tá? Dessa forma, eles têm que ser eficientes. Tanto em acesso quanto em espaço. Ela tem que ser rápida, porque, de novo, temos sempre que lembrar que o acesso a disco é uma das partes menos eficientes do sistema de computação no geral, porque o disco está em ordem de magnitude mais lento.
né? E ele é um recurso finito, então eu não posso usar uma estrutura de dados que ocupe muito espaço, senão eu estou gastando o espaço, eu estou gastando o recurso que eu estou querendo otimizar, né? Então tem que balancear essas coisas. Nos outros vídeos, eu vou falar um pouco sobre métodos de acesso, tá? Que é basicamente como faz, ou seja, tem essa estrutura de dados pronta. Como eu uso ela para abrir um arquivo, para ler um arquivo, para gravar um arquivo, tá? E nos vídeos subsequentes ainda eu vou falar um pouco sobre localidade, né? Levar em considerações as considerações que podem ser levadas em conta na hora de criar, de produzir, de desenhar um sistema de arquivos, levando-se em consideração que ele vai rodar num disco que tem todos aqueles problemas de ciclo, de atraso rotacional e todas aquelas outras coisas. Então, nessa primeira parte agora, a gente vai ver um pouco sobre a organização geral desse nosso sistema de arquivos super simples, de uma forma mais de cima, né? Uma overview, uma visão geral de tudo. No vídeo seguinte, a gente vai entrar na parte mais específica sobre iNodes, índice multinível, depois falar de índices como listas encadeadas e diretórios. Isso aqui é bem rápido. Então vamos tentar entender esse nosso sistema de arquivos simples. Antes de tudo, tem que entender o que a gente está organizando com esse sistema de arquivos. Tá? Então, vamos lembrar da aula de disco. Eu sempre falei, tanto SSD quanto HD, que a interface do disco para o sistema de computação, ele é visualizado como se fosse um vetor. Ele é um grande vetor de blocos. Tá? Vai ter setores, que são de 512 bytes, e blocos de 4K. O sistema de arquivo, eles vêm em sequência de setores, por exemplo, 8 setores de 512 bytes como um bloco e trabalha com blocos. Lembrem das aulas de memória, que na memória também a gente trabalhava com blocos de 4K, né? 4 a 8K na paginação. É sempre legal a gente deixar todo mundo do mesmo tamanho, que aí não tem fragmentação interna. Você sai passando blocos do mesmo tamanho do disco para a memória, para cache, para todos os lugares. Certo? Nessa aula aqui a gente vai trabalhar com 4K porque é simples e deixa as contas tranquilas, mas nada impede de ser 8K. Então na prática a gente vai pegar o nosso disco, que é um vetorzão de setores, e vai ver ele como uma série de blocos de 4K. Todos eles vão ser endereçados, com o primeiro sendo o bloco 0 e o último sendo o bloco N-1. Que isso vai dar N vezes 4K. Então a gente tem um desenho aqui de exemplo. Esse exemplo aqui a gente tem 64 blocos, que multiplicado 4K dá 256K. Pouco, né? É pouco. Mas, obviamente, isso é só um exemplo para a gente entender. Então, a gente vai pegar esse nosso mini disco aqui, um disquinho de 256K, e a gente vai organizar ele. Mostrar para vocês como organizar um sistema de arquivos em cima disso. Tá? O que a gente fizer para isso é só você expandir para discos maiores, que vai funcionar mais ou menos. A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir o nosso disco. Nosso disco vai ser dividido em 2 partes. Isso é bem grosso. Sistemas mais complexos vão fazer uma coisa mais fina, né? Mas o princípio por trás ainda é o mesmo. A gente vai pegar o disco e vai pegar, olha, do 8 em diante é onde vai ficar os dados. Tá? Então, a região de dados. Tá? O que é isso? São os blocos dos arquivos que eu vou salvar. Beleza, né? Ou seja, são as coisas que eu quero. E eu vou salvar aqui uma região no comecinho para guardar metadados. Lembrando o que é metadado? São informações sobre os dados. São dados sobre os dados. Meta sempre tem esse sentido, tá? De informações acerca de alguma coisa. Tá? Aí fica aí para vocês pensarem o que é a metafísica. Tá? Então, além dos arquivos, a gente tem que ter esses metadados, que é o quê? O nome do arquivo, qual região corresponde a qual arquivo, qual é o tamanho do arquivo, qual foi a última vez que esse arquivo foi modificado, esse arquivo é somente leitura, esse é um executável. Todas essas informações elas têm que ser salvas em algum lugar. Por quê? Porque esse é armazenamento secundário. Vocês têm que lembrar uma coisa. Tudo que não está salvo em armazenamento secundário, quando um sistema de computação desliga ou perde energia, vai se apagar. A memória RAM é volátil. Né? O que significa volátil? É que sem energia
vai embora. Cache é volátil. Registradores, obviamente, são voláteis. Então, todas as informações que não tiverem armazenamento secundário vão ser perdidas. Então, essas informações sobre os arquivos, elas têm que ser salvas no próprio disco. E isso, essa região de metadados, tá? A gente vai mostrar aqui, a gente não, só tem eu aqui. O cachorro dormindo ali, mas não dá para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês justamente uma estrutura de dados que é bastante utilizada para salvar metadados de arquivo, que é conhecida como inodes. Inodes, né? Se você for vendedor de marketing multinível. O que são os inodes? Os inodes são uma estrutura de dados que vai guardar justamente as informações de um arquivo. Cada inode guarda informação de um arquivo. Que informações? Nome, onde esse arquivo começa, todos os blocos desse arquivo, qual foi o usuário que criou esse arquivo, quais são as permissões desse arquivo. Então, cada arquivo que está salvo no disco é representado por um inode. Você pode estar se perguntando, professor, todos os sistemas operacionais vão ter inodes? Todos os sistemas de arquivo? Bom, não necessariamente esse inode que eu vou mostrar, mas algum tipo de inode, alguma estrutura de dados com a mesma função, ele vai ter que... Então, na prática, o que eu vou ter? Na minha seção de metadados, eu vou ter uma tabelinha de inodes, que são onde ficam essas informações dos arquivos. Então, é como se aqui tá os mallocs e aqui tá os ponteiros, né? Pensa nas structs que a gente faz de estrutura de dados, né? É uma lista encadeada, o head é o cara que a gente precisa. O head e os outros ponteiros vão estar nos inodes e o resto e as informações em si vão estar na parte de dados, tá? Geralmente os inodes são pequenos, para a gente ter bastante inode, para a gente poder ter muito arquivo salvo no nosso disco, né? Por que tem que ser pequeno? Porque quanto maior o inode, mais espaço eu estou gastando com metadados e menos espaço eu estou gastando com dados. E isso é ruim, né? Tem que pensar assim, cada arquivo, por menor que seja, aquele arquivo TMP, que tem lá um caractere, ele vai ocupar um bloco e vai ocupar um inode. Então isso é ruim, né? Então na prática, vamos dizer que seja um inode de 256 bytes. Significa que um bloco de 4K cabe em 16 inodes. Então um bloco desse aqui tem 16, né? E a gente teria aqui 80 inodes nesse nosso disco aqui de 256K. Ou seja, é o número máximo de arquivos e diretórios que esse disco pode fazer. Obviamente, em discos maiores, a gente pode ter uma tabela de inodes muito maior, espalhada. Aquela história, tudo que está passando pela cabeça de vocês de formas mais complexas de fazer isso, existe. E tem um sistema de arquivos que faz. Eu tenho sempre isso em mente aqui. Eu estou passando as coisas do jeito mais simples possível para vocês entenderem os conceitos. Otimização feita depois, cada sistema de arquivo vai ter a sua. E tem bastante. Além dos inodes e dos blocos, tem outra coisa importante. Eu tenho que ter uma forma de saber aqui quais desses caras estão livres e quais desses caras estão ocupados, né? Porque isso é gerência de espaço livre. Olha aí, a gente deu a volta e voltou para gerenciamento de memória de novo, né? Porque na prática é parecido. O disco, ele é parecido com memória, né? Talvez faça sentido eu falar de disco antes de falar de concorrência, eu não sei. É um caso a se pensar, né? Aí eu poderia passar uns trabalhos doidos de disco, né? Vou pensar a respeito. Próxima turma talvez tenha se lascado, né? Vamos lá. Se lascado no sentido de que vai aprender mais. Eu vou finalmente poder passar meus trabalhos de disco, que nunca dá tempo, né? Vamos pensar a respeito, vamos pensar, tá? Então, na prática, vamos pensar em como a gente fazia para marcar regiões como estando livres, né? Como a gente fazia gerência de espaço livre. Ora, na segmentação, a gente tinha aquelas listas horrorosas. E na paginação, como é que era? A gente usava um bitmap, que é um bit para cada bloco. Se for 0, tá livre. Se for 1, tá ocupado, né? E isso é um jeito simples de fazer e eu recomendo, né? Ou seja, para cada bloco de 4K eu gasto um bit. Tá gastando pouco, né?
Então, nesse caso aqui, eu gastaria um bloco para dizer quais dados estão livres e um bloco para dizer também quais inodes estão livres, né? Porque cada vez que eu salvo um arquivo, eu criei um arquivo novo. Esse arquivo vai ter um inode na minha tabela, então esse inode está ocupado. Eu tenho que guardar quais inodes estão livres e quais inodes estão ocupados. Por último, geralmente, isso tradicionalmente no sistema, a gente guarda aqui um cara chamado superbloco no primeiro bloco, tá? Quem é esse cara? Esse cara vai ser um cara que vai ter informações gerais sobre o sistema de arquivos, tá? Que informações são essas? É aqui a quantidade de inodes. É aqui a quantidade de blocos na região de dados. Em qual bloco começa a região de dados. Tamanho disso, tamanho... informações necessárias. Adiciona lá um número mágico, né? Para que serve um número mágico? Para tu pegar um disco que não está formatado, que não está com essa estrutura, com esse sistema de arquivos, e tentar montar ele, né? O que é montar um sistema de arquivos? Isso é interessante. Montar um sistema de arquivos é basicamente ler esse superbloco e carregar as informações de um sistema de arquivos qualquer, tá? Então, o número mágico, se tu pensar assim, para que ele vai servir aí? Cada tipo de sistema de arquivos ele vai ter um número mágico diferente. Então, se tu tenta montar um sistema de arquivos, a primeira coisa que ele faz é tentar ler o número mágico para identificar qual sistema de arquivos é esse. Aí ele vai ler lá, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pô, isso é NTFS, né? Então ele já sabe que ele vai ter que montar esse sistema de arquivos como NTFS. Por isso, que quando você bota um pendrive, por exemplo, um HD externo no seu notebook, no seu computador, ele na hora identifica qual é o sistema de arquivos, né? E se está ruim, superbloco, ele fala, ó, está corrompido, está estranho, quer formatar esse cara? O que é formatar? Formatar é basicamente pegar e sobrescrever esse superbloco, tá? Dica, sempre que forem formatar um SSD, você não faz formatação rápida, você faz formatação lenta, porque você tem que apagar tudo explicitamente para usar o trim para ele poder otimizar. Isso é montagem de sistema de arquivos. No próximo vídeo, agora eu vou falar um pouco sobre os inodes em si, como eles se organizam e como eles são usados para representar as informações de um arquivo. Então, até lá.